Olá, minha irmã, olá, meu irmão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas eu acredito que com a internet as pessoas estão perdendo o sentimento de amor ao próximo. Estão perdendo um pouco da humanidade que nós temos. Estamos nos afastando da semelhança que temos com Deus. Eu estava assistindo alguns vídeos sobre as tragédias que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Acredito que você também tenha acompanhado aí. E me deparei com alguns comentários que me incomodaram muito. Dá uma olhada aqui. E eu tenho reparado que esse tipo de comentário é muito recorrente nos vídeos que estão falando sobre as tragédias, de pessoas diferentes, vídeos diferentes, de canais diferentes. E eu me lembrei de uma pequena passagem do Evangelho de Mateus, e por isso eu te convido, pegue sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33. No caso de uma árvore boa, o seu fruto será bom, e no caso de uma árvore má, o seu fruto será mau, porque é pelo fruto que se distingue a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala sobre aquilo de que o coração está cheio. O homem bom tira o bem do seu depósito de coisas boas, mas o homem mau tira o mal do seu depósito de coisas más. Ora, eu vos declaro que os homens darão conta no dia do juízo de toda a palavra inútil que tiverem pronunciado. Porque, conforme as tuas palavras, é que serás declarado justo, e conforme as tuas palavras, é que serás condenado. Palavra da salvação. Meus irmãos, essa é uma passagem que não necessita de muita explicação, mas eu gostaria de chamar sua atenção para o versículo 34 e 35. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala sobre aquilo de que o coração está cheio. O homem bom tira o bem do seu depósito de coisas más, mas o homem mau tira o mal do seu depósito de coisas más. Jesus nos diz que a boca só fala aquilo de que o coração está cheio. Ele também diz que nós temos o depósito de coisas boas e de coisas más. E eu gostaria de te fazer essa pergunta e te fazer refletir sobre isso. Com o que você tem alimentado o seu coração ultimamente? Qual depósito você está enchendo mais? O depósito de coisas boas ou de coisas más? Hoje é possível encontrar na internet todo tipo de conteúdo. Conteúdo bom, conteúdo ruim, conteúdo que nos edificam e conteúdo que não nos agregam nada. E muitas vezes até o contrário, somente agregam coisas ruins. Vou colocar mais alguns comentários em que eu achei nos vídeos que falam sobre as tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Deem uma olhada. Como pode, meus irmãos, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que confiam, que dizem que confiam em Deus, que seguem a Deus, desejar tanto mal a um irmão? Como podem as pessoas nem se colocar no lugar do que o pessoal que mora lá está sofrendo? Gente que perdeu tudo, perdeu casa, perdeu móvel, perdeu comida. Gente que tinha trabalho de uma vida ali e perdeu comércio, oficinas, escritórios, tantas outras coisas que a pessoa gastou a vida inteira para conseguir, trabalhou, suou, está passando por uma situação tão difícil, e a pessoa tem coragem de falar que todo castigo é bem-vindo, simplesmente por uma opção
política da pessoa, e muitas vezes ele nem sabe se quem está ali, quem está passando por aquela necessidade, tem uma opinião política diferente da dele. Às vezes eles compartilham da mesma opinião política, e mesmo assim a pessoa fecha o coração, endurece os sentimentos e consegue dizer: todo castigo é bem-vindo. Que absurdo para um cristão, que absurdo para alguém que se diz temente a Deus. Mas graças a Deus, meus irmãos, a maioria das pessoas que comentam entendem a real necessidade, o real sofrimento que esses irmãos lá do sul estão passando. Graças a Deus, a maioria dos comentários que nós vemos são comentários como esses. E eu gostaria de fazer um alerta para você que está vendo esse vídeo. Há algum tempo, nosso país tem sofrido um intenso ataque do demônio. Um ataque que foi direto no seio familiar. Quantas famílias você conhece em que ocorreram briga, divisões e até mesmo separações por causa de uma ideologia política? E como se não bastasse o ataque às famílias, esse tipo de briga, esse tipo de divisão tem se espalhado pelo Brasil inteiro, corroendo, corrompendo e destruindo o povo de Deus. Como uma simples opinião política, seja de direita, seja de esquerda, seja centro, como somente uma opinião política pode causar tanta divergência, pode causar tanta destruição. Como pode essa divisão colocar pai contra filho, marido contra esposa, irmão contra irmão? Eu conheço tantas famílias em que houveram brigas, pessoas que até hoje não se falam mais, simplesmente por uma opinião política. Isso, além de um absurdo, é triste aos olhos de Jesus. Ver que ele deixou tantos ensinamentos sobre o amor, amar os inimigos, amar a quem vos persegue, amar o próximo como a ti mesmo. E uma simples opinião política consegue causar tanta destruição, não somente nas famílias, mas num país inteiro. Porque hoje o Brasil é totalmente dividido. Você pode entrar em qualquer publicação. Eu já encontrei esses tipos de comentários políticos até em vídeos de receita, por exemplo. A pessoa ensinando a fazer um bolo e alguém entrando lá para fazer um comentário político, seja de um lado ou seja de outro. Meus irmãos, não se apeguem às coisas deste mundo. Se apeguem às coisas que são de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Nós cristãos precisamos nos unir em oração, rezarmos muito por nosso país, não somente pela região sul, mas de modo especial agora pela região sul, que está sofrendo com as águas. Mas não podemos esquecer também da região nordeste, que sofre com a seca. Pessoas que estão morrendo de fome, porque não conseguem ter uma plantação, porque não conseguem criar animais, não conseguem criar nada que possam se alimentar. Por isso, meus irmãos, eu peço, rezem pelo nosso país. Se você é católico e ainda não reza o terço, faça essa experiência, comece a rezar o terço, coloque o nosso país, a sua família, o seu convívio em oração no terço. Se você é evangélico, faça as suas orações, converse com Deus, entregue o nosso país, consagre o nosso país ao Senhor. Só Ele conseguirá nos colocar na direção certa. E para encerrar este vídeo, eu gostaria de fazer um apelo. Eu sei que você mal me conhece, eu sei que talvez você tenha começado a me seguir agora, ou este esteja o primeiro vídeo que você está vendo, mas eu gostaria de fazer um apelo. Não por mim, não por você e não pela outra pessoa. Mas se você tem alguma briga com algum familiar, com algum amigo, por causa de ideologias políticas, por amor a Jesus Cristo,
tentem fazer as pazes. Tentem se perdoar mutuamente. Além do amor, Jesus nos ensinou a perdoar, que devemos perdoar até 7 vezes 70. Eu sei que divisões políticas, eu sei que ideias políticas não são discutíveis. Mas antes da política, vem a família. E antes da família, vem Deus. Então, por favor, meu irmão, se eu puder te fazer esse pedido e você puder levar em consideração, se você tem alguma briga política, tentem fazer as pazes. Tentem se unir novamente. Assim como São João nos diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, se alguém diz, amo a Deus, e detesta seu irmão, está mentindo. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não é possível que ame a Deus, a quem não vê. Este é o mandamento que recebemos dele. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Peçamos ao Espírito Santo que esvazie toda a maldade que o mundo colocou em nossos corações. Que esvazie todo o nosso depósito de maldade e nos preencha somente com coisas boas, somente com aquilo que vem de Deus. Que possamos, assim como Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo.